Hoje o Café com Compliance vai conversar com a advogada doutora Ana Maria Silveira Sasso Gomes, que é da equipe aqui do escritório Pironte Advogados. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Doutora, conta pra gente, uma das novidades da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, é a legislação que estabelece regras para a coleta e uso de informações pessoais, foi a criação dos chamados agentes responsáveis pelo tratamento das informações. Afinal de contas, doutora, quem são os principais agentes e qual é o seu papel de atuação? Exato. A LGPD, no seu artigo 5º, traz algumas definições de conceitos que vão ser abordados ao longo da legislação, e dentre essas definições estão as dos principais agentes, que são os titulares dos dados, o controlador, o operador e o encarregado. O titular, nesse caso, é o proprietário dos dados, é a pessoa física relacionada aos dados pessoais que vão ser utilizados pelas empresas. Os titulares têm a prerrogativa de dar o consentimento para o tratamento desses dados, e a qualquer momento pode recusar esse consentimento, cancelar. Então, assim, o titular pode também, verificando que os dados estão incorretos, desatualizados, pedir atualização desses dados. Então, assim, basicamente é a pessoa física que tem os dados que estão sendo utilizados. Em contrapartida, tem o controlador, que é a empresa, pode ser uma pessoa física, jurídica, de direito público ou privado, que vai coletar esses dados e vai decidir o que esses dados vão ser, o que vai ser feito com esses dados. Então, assim, é o responsável pelo dado, vai ser sempre o responsável pelo que vai ser feito com esses dados. Esse controlador pode delegar o tratamento para um operador, que vai ser a empresa que vai dar os tratamentos e que vai operacionalizar através de sistemas a utilização desses dados. Em alguns momentos, o controlador e o operador vão ser a mesma pessoa, a depender do tamanho da empresa que vai utilizar. As empresas acabam terceirizando para um operador o tratamento desses dados. Então, a depender do tamanho da empresa, esses dados vão ser passados para um operador que, através de sistemas, vai dar um melhor tratamento para esses dados. O que é importante frisar aqui é que o controlador é sempre responsável pelo que acontece com os dados. Então, se tiver qualquer problema, o controlador sempre responde. A responsabilidade do operador é solidária. Então, pode ser que em alguns momentos só o controlador seja responsabilizado e futuramente ele vai ter que entrar com uma ação de regresso contra o operador. O operador nunca se exime de uma possível infração. Então, ele precisa ter cuidado quem é o operador que ele vai contratar. A quarta figura, que é o encarregado, é uma pessoa dentro do controlador que vai servir como porta-voz entre titular, a autoridade nacional, que é o órgão que vai fiscalizar, e os titulares. Então, o encarregado geralmente vai ser o Data Protection Officer, que é o DPO. Então, ele vai, basicamente, dentro da empresa, ele vai ver o que está sendo feito com esses dados, vai fiscalizar internamente e vai fazer essa comunicação entre os outros agentes. Em alguns casos, dependendo da infração, o DPO pode ser responsabilizado pelo mau uso. Então, é uma responsabilidade muito grande a atividade do DPO. Esses 4 agentes têm que trabalhar em sintonia para que os dados sejam utilizados da melhor forma possível e para que a legislação seja corretamente aplicada. Certo, doutora. E recentemente, o Congresso Nacional derrubou vetos do nosso presidente Jair Bolsonaro na lei que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, restabelecendo punições a empresas que desrespeitarem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Doutora, eu lhe pergunto então, quais são estas penalidades e quais os seus impactos para as empresas? Na terça-feira da semana passada, o Congresso derrubou alguns vetos da lei que criou a ANPD. E dentre esses vetos estavam 3 penalidades super gravosas para as empresas. No artigo 52 agora da lei da LGPD, ficou previsto a possibilidade de suspensão por até 6 meses e por um período prorrogável da utilização do banco de dados referente à infração, ou a suspensão da atividade de tratamento também dos dados referente à infração, e a terceira penalidade, que é super gravosa, é a suspensão da própria atividade da empresa de tratamento de dados. Então, assim, são 3 penalidades super gravosas para as empresas, porque a depender da atividade exercida, a atividade é de tratamento. Então, a empresa vai ficar até 6 meses sem poder operar.
O que é importante aqui ressaltar é que essas penalidades só vão ser aplicadas em caso de reincidência. Então, assim, a autoridade nacional vai verificar a infração, vai aplicar as outras sanções como multa, publicização da infração, e se ela verificar a reincidência, daí só nesses casos ela vai aplicar essas penalidades mais gravosas. Também é interessante ressaltar que a reincidência tem que ser exatamente na mesma infração. Então, pode ser que a empresa, no começo do ano, cometa uma infração, passado alguns meses cometa outra, mas se não tiver relação, não vai aplicar essas penalidades gravosas. Porque até um dos exemplos imagina a Receita Federal cometeu uma infração pela segunda vez e vai ter as atividades suspensas. O impacto para quem depende dessas atividades é muito grande. E a depender da empresa, como o INSS, Receita Federal ou até empresas privadas, a atividade é de tratamento de dados. Então, assim, poder ter a sua atividade suspensa por até 6 meses é bem gravosa. A justificativa para a reinclusão dessas penalidades é para que a autoridade nacional tenha respeito. Então, com uma penalidade tão potente, tão forte, as empresas públicas ou privadas teriam mais receio de cometer novamente a mesma infração. É bom que tem essa possibilidade de penalidades mais rigorosas, mas ao mesmo tempo as empresas precisam começar a se movimentar logo, porque a lei entra em vigor ano que vem. Então, se elas não começarem a mexer nos seus sistemas, nos seus fluxos para atender a LGPD, pode ser que elas cometam infrações ou reincidências sem saber. Não que seja intencional, né, intencionalmente, sim, mas a penalidade é gravosa, então elas precisam já se antecipar e começar a adequação. Tá certo, doutora. Muito obrigada pelas suas dicas e pelas suas explicações. Eu que agradeço. E a você o nosso convite. Continue acompanhando as novidades do blog Café com Compliance. Até o próximo.